Ser santo é viver separado, apartado do mal, do pecado. Nós somos chamados a viver a pureza. E pureza designa aquilo que não contém misturas. E é claro que nós não devemos ignorar o fato de que ainda vivemos num mundo imundo, num mundo sujo, impuro, poluído. E nesse tempo mal, o pecado mora, pisa, age sobre o mesmo solo, sobre o mesmo chão que o bem. O bem e o mal estão espalhados sobre a face da terra. Lá em Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo 24, Jesus conta a parábola do joio e do trigo. E ali nós vemos que o joio representando os filhos do maligno e o trigo representando os filhos do reino, eles estão crescendo juntos e só haverá uma separação final e definitiva no fim do mundo, no juízo final. Mas o que nós devemos compreender e praticar é que, mesmo nós estando rodeados pelo mal, pelo pecado, nós não devemos ter comunhão com o mal, com o pecado. Não podemos achar que é possível viver as duas coisas, as duas realidades ao mesmo tempo, santidade e pecado. Não é possível misturar os valores e princípios do reino de Deus com os valores e princípios mundanos, com a cultura deste mundo. Não dá para servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Não dá para haver mistura entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Vou dar aqui o exemplo para vocês da água e do óleo. Se você pegar um recipiente e ali despejar dentro água e óleo, você irá ver que os dois elementos não irão se misturar. Assim é entre aquilo que é de Deus e o que não é de Deus, entre o pecado e a santidade, entre o bem e o mal. Não se misturam. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 4, vai dizer que Deus separou a luz das trevas. Claro que aqui o texto está falando de luz e trevas no sentido literal, mas espiritualmente acontece a mesma coisa. Luz e trevas não se misturam. Deus, ao escolher Israel como o seu povo de particularidade especial, exigiu daquele povo exclusividade na adoração. Israel deveria envolver-se, obedecer unicamente ao Senhor e deveria manter-se afastado, apartado, não poderia se misturar com quem não tinha comunhão com Deus. Lá em Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 15, está escrito o seguinte: guarda-te de fazer algum pacto, aliança, com os habitantes do país, pois, quando se prostituírem a seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, poderiam convidar-te e tu comeria de seus sacrifícios. Poderia acontecer também que tomasse entre suas filhas esposas para teus filhos, e essas mulheres que se prostituem a seus deuses poderiam arrastar a isso também os teus filhos. Olha que ordem clara que Deus deu. Quando chegamos lá em Deuteronômio, capítulo de número 7, a partir do verso 1, nós lemos também uma exortação de Deus muito parecida com essa, pois diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que vais possuir, tiver despojado em teu favor muitas nações, não farás pacto, aliança algum com elas, não contrairás com elas matrimônios, não darás tua filha a seus filhos e não tomarás de suas filhas para teu filho, pois elas afastariam do Senhor o teu filho, que serviria a outros deuses, porque és um povo consagrado ao Senhor, versículo 6, o qual te escolheu para seres o seu povo, sua propriedade exclusiva entre todas as nações da terra. Deus aqui está falando de forma muito clara que o seu povo não deveria ter comunhão, não deveria se misturar com os pagãos e nem com as suas práticas, apesar de, como disse no último versículo que eu li, eles estavam entre as nações, mas eles não poderiam ter esta aliança com as outras nações, como nós que, apesar de estarmos no mundo, não podemos ter aliança com o mundo. Deus confiava aos sacerdotes a missão de ensinar o povo o princípio de que o santo e o profano não se misturam, assim como continua a ordenar aos líderes, aos pregadores, aos formadores, que ensinem ao povo que há uma distinção entre certo e errado, que há uma distinção entre profano e o que é santo. Quando chegamos lá em Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, nós lemos assim: ensinarão meu povo a distinguir o sagrado do profano, a discernir o que é imundo do que é puro. Mas nós precisamos reconhecer que Deus também condena quando o oposto passa a acontecer, quando há um desleixo nesse ensino e quando há uma inversão também, como acontece muito hoje em dia, que tem ensinado o que é certo como sendo errado e o que é errado como
sendo certo. Então escute as palavras duras do Senhor dirigidas aos sacerdotes em Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Seus sacerdotes violam a minha lei, profanam o meu santuário, tratam indiferentemente o sagrado e o profano e não ensinam a distinguir o que é puro do que é impuro. No meio deles, a minha santidade é profanada. Somos exortados a nos afastar do que pode nos contaminar. Não no sentido de vivermos numa redoma, de nos isolar necessariamente falando, mas sim de não mantermos laço, de não termos amizade com o inimigo, com o profano. Jesus veio a este mundo, mas a Escritura nos afirma que ele não cometeu nenhum pecado. Jesus se misturou com os pecadores, mas não se misturou com o pecado. Mas que nós entendamos que precisamos, no sentido espiritual, nos afastar, não misturar com aquilo que nos afasta de Deus. Isaías 52, versículo 11 diz assim: Parti, parti, foge, retirai-vos daí, não toqueis nada de impuro. Quando chegamos lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve assim, em 2 Coríntios 6, versículo 14 em diante: Não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que comunhão pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? E quando chegamos em Apocalipse capítulo 18, no versículo 4, nós lemos assim: Ouvi outra voz do céu que dizia: Meu povo, saí de seu meio, para que não participes de seus pecados e não tenhas parte nas suas pragas. Aqui é uma exortação para que se saia do meio da grande Babilônia. Nós somos chamados a nos retirar, a sair do meio da grande Babilônia, desse mundo, para que não participemos dos seus pecados e, consequentemente, também não possamos sofrer a condenação que é consequência dos pecados. Eu gosto do Salmo de número 1, que vai dizer assim: Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que não tem comunhão com o mal. E também gosto do texto que está em Jeremias capítulo 15, versículo 17, quando o profeta diz assim: Não me assentei entre os escarnecedores, para entre eles encontrar o meu prazer. Apoiado em vossa mão, assentei-me à parte. Que nós possamos entender essa mensagem muito mais que entender, praticar. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.